tarde a todos. Tarde gostosa e animada de quinta-feira e mais um programa Nosso Dia começando a acontecer. Sejam bem-vindos à nossa casa e ao nosso programa. Muitos de vocês já sabem, esperam a quinta-feira começar, porque sabem que sempre a gente fala de saúde, a gente aprende juntos, a gente troca informações e hoje vai ser assim em dobro. A felicidade, a alegria, as informações que nós vamos receber aqui com muito carinho. Nosso parceiro das quintas, que é o nosso companheiro doutor Enéas, hoje trouxe um convidado mais do que especial. Primeiramente, está tudo bem contigo, meu amigo? Tudo na paz. Que bom que vou fazer o programa novamente contigo. Eu estava com saudade. Tá? E quem está nos assistindo já sabe, né? Que às quintas-feiras sempre a Aline está presente. Porque quinta-feira passada eu falei sozinho, eu enchi muita paciência. Muito obrigado por você ter participado e principalmente ficado com a TV ligada, né? Com certeza. Isso é bom. E eu tem inúmeros elogios. Muita gente assistiu, prestigiou, participou. Doutor Enéas ao vivo mandou muito bem na quinta-feira passada. Agora você trouxe aqui à minha esquerda, além de um grande amigo, um grande companheiro que você vai contar um pouquinho sobre esse elo de amizade de vocês, um convidado especial, né, doutor? Pois é, eu trouxe um convidado especial, principalmente para você conhecer, você já é conhecido, a dispensa, inclusive, eu apresentar, na verdade, ele deveria me apresentar, porque ele é conhecido em Arapongas, ele é conhecido no mundo. Então, mas para você que está aqui em Arapongas, para o programa Nosso Dia, hoje é a primeira vez que ele está aqui presente. É o Dr. Milton Medeiros, ele é o nosso neurologista aqui em Arapongas, mas ele é uma das pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, tá? Porque além da minha amizade pessoal com ele, que a admiração, que amigos são poucos na realidade, na verdade, né? Colegas até são muitos, mas amigos que você pode confiar, falar, conversar, ouvir as histórias, os lamentos, então são até poucos. E o Milton é um amigo pessoal assim. Porém, eu queria falar com você, apresentar um pouquinho do Milton. Mas vocês crescerem juntos. Boa tarde, né? Tudo bem contigo, doutor? Boa tarde aos telespectadores. Quero agradecer o convite do meu amigo Enéas para vir aqui. Eu conheci a Lilian também, tive o prazer de conhecê-la. E estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de neurologia, de proteção contra doenças neurológicas e alguma coisinha da vida pessoal também. Pois é, falando em vida pessoal, Lilian, eu tenho que te contar aqui algumas coisinhas do Milton, né? Que a gente sabe só, Dr. Milton, neurologista, que é o tratamento, os pacientes que estão tratando com ele, porque ele trabalha aqui na esquina da Santa Casa, o atendimento dele, o consultório dele aqui. Olha. Mas quem que é o Dr. Milton na tua totalidade, Sim. né? O Dr. Milton é um médico renomado, não só em Arapongas, mas ele é um cientista. Ele é contratado por alguns laboratórios que fazem estudos sobre algumas patologias, tá? E esses laboratórios, que são multinacionais, contrataram o Dr. Milton justamente pela capacidade e inteligência que ele tem. E ele é uma das pessoas que aqui em Arapongas tem o QI no que eu já te falei antes. Sim, QI acima de 190. O normal até 140. O dele está acima de 190. Então, por isso que os laboratórios têm contratado. Para quê? Para que possa beneficiar alguns pacientes, não só de Arapongas como do Brasil, como também do exterior. E ele faz essa participação de alguns laboratórios. E isso faz um benefício, porque Arapongas tem levado o nome de Arapongas para o exterior. Mas o Dr. Milton não é só médico, não é só cientista. Mais ainda? Mais ainda. Oh, gente do céu, pensa. Ele é escritor. Ele escreveu já, tem 3 livros publicados. Depois ele vai ter que contar cada detalhe Mas disso. são eles e tudo mais para todo o nosso público, todo o nosso telespectador. Sem dúvida. E ainda por cima deve ter gente em casa pensando assim, poxa, eu acho que eu não tenho tempo ainda. Vou fazer uma academia, vou fazer uma ginástica, dá uma olhada, gente. Um neuro na cidade de Arapongas, atendendo não só Arapongas, toda a região, cientista, escritor e ainda tem mais. E tem mais. E ele, antes de fazer medicina, e juntamente com a medicina, ele era jogador profissional de futebol. Futebol, gente, que bacana, futebol de campo. O esporte faz parte, né, de tudo, da mente, né, ajuda o corpo, sem sombra de dúvida. E você foi associando isso aí, doutor. Sim. A medicina junto com o esporte conseguiu conciliar tudo. O futebol me deu base para a vida.
né? Foi onde eu aprendi a respeito de determinação, de cuidar do verdadeiro templo humano que é o próprio corpo. E eu uso isso para a vida. Que maravilha. Sim. Desde então, e jogou em bons times? Sempre escolheu bons Joguei, eu times para saí de jogar? casa aos 12 anos de idade, aí joguei no Matsubara, joguei no Juventus, em São Paulo, e na Ponte Preta. Olha que maravilha! Uma macacagem. Você está esperando o Palmeiras também, Edinho? Não tem Palmeiras aqui. Não tem. Não vem não. O doutor Enéas e Edinho só está esperando. Você falando em futebol. Sim, e com uma passagem pelo Apucarana também. Pelo Apucarana. Sim, isso na década de 80 ainda. Nossa, olha aí. Foi um pouquinho tempo atrás só. Que gostoso, né, doutor Enéas? Então, você vê, né, que quando até o Sócrates, ele é médico e jogador de futebol, o Dr. Milton a mesma coisa. E dentro dos jogadores de futebol, então, às vezes, alguns jogadores se prestam só a fazer o esporte. O Milton já tinha essa determinação que esporte é estudo, paralelamente. Isso fez com que ele se destacasse no esporte, porque justamente que a gente precisa de jogadores inteligentes hoje. Com certeza. Né? A jogada do futuro, não na jogada do paralelo. Então você joga, se prevê o lance futuro, tá? Porque o adversário não poder enxergar o que você está enxergando. Então é isso que se destacam os jogadores hoje. É isso que nós estamos precisando para a nossa seleção brasileira, né? Sem dúvida. Então por isso que precisamos de jogadores inteligentes. Fora isso, ele está deixando um legado. Tem herança aí? Hoje a gente vendo. Parou por ter. Olha aí, tem o filho dele, o Miltinho, que está indo para o jogador profissional. Profissional? Que idade ele tem hoje, doutor? O Miltinho ele ainda tem 13 anos. 13 anos? Mas ele é treinado de forma muito intensa desde os 6 anos de idade. Ele já conseguiu algum destaque, inclusive nacional, ganhando um campeonato brasileiro sub-11 pelo Bahia. Agora ele é do Laranja Mecânica, é um menininho que tem evoluído muito, que joga muito mais do que o pai jogou. Sim, ele é muito mais inteligente que o pai também. Que maravilha. Um menininho de futuro brilhante. Miltinho, um beijo pra você, viu? Obrigada de coração aí por estar seguindo os passos do pai e com toda certeza trazendo aí um futuro promissor a muita gente. Envolvido no esporte com uma seriedade, né? Com cabeça, com educação, que isso é algo assim de suma importância. Nós vamos fazer o seguinte, gente, o doutor Enéas vai lançar uma pergunta que eu acredito que é dúvida de muitas pessoas aí de casa, mas você vai poder participar conosco do outro lado da tela ao vivo para lançar a tua pergunta para o Dr. Milton também, com direito de resposta dentro do programa de hoje. Lembrando que todas as ligações que falarem conosco ao vivo, Dr. Enéas, estão concorrendo às mega cestas da Prodasa Produtos Alimentícios. São 2 cestas todos os meses, no meio do mês e no final do mês. Nós vamos gravar um especial de Natal agora no próximo sábado e de lá nós vamos saber quem vai faturar a de Natal agora no final do mês, viu, gente? Então lança a tua pergunta, fala com a gente ao vivo que tem brinde, tem muita coisa bacana pra hoje. Mas antes vamos começar então com uma pergunta. Isso, meu. Então eu queria falar com você da seguinte maneira. Hoje nós temos uma vida muito corrida, muito atribulada, e às vezes a gente pensa assim, eu não tenho tempo para nada, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e as coisas vão se acumulando, e o que acontece? A memória, olha, eu esqueci de fazer essa coisa, esqueci de fazer aquilo lá, e acaba nós nos envolvendo com tantas coisas, e nos esquecendo de coisas até primordiais, até mesmo que tenham relação com a nossa família, ou com mesmo o nosso trabalho, e isso tem acontecido demais. Você não tem esquecido algumas coisas do teu dia a dia? Então, é sobre isso que eu quero falar com o Dr. Milton, que ele fale algumas coisas para a gente poder preservar o nosso cérebro, preservar o cuidado geral disso. Porque nós estamos falando tanto de Alzheimer, de outras patologias, então tem uma um número de patologias que estão envolvendo o teu cérebro metal do dia a dia. Eu quero que ele fale para mim hoje, tá? Como que eu posso prevenir, eu sendo jovem ainda, né? Olha só, aqui nós somos 3 jovens. Como que eu posso prevenir para a hora que eu chegar lá adiante na minha velhice, tá? Não ter o prejuízo, tá? Que eu gastei tudo as minhas reservas agora. Então eu queria que o Milton falasse um pouquinho só para eu poder aprender, para eu poder me cuidar desde já, para que lá quando eu estiver lá para os 90 anos, ter a minha cabeça boa. Não sofra, né? Uma consequência de não ter prevenido antes. Vai demorar ainda para a gente chegar nessa idade, mas é muito bom aprender, né, doutor Enéas?
Bom, essa é a pergunta mais correta que se pode fazer atualmente, né? Como se proteger de doenças neurodegenerativas? A gente tem observado que a expectativa de vida do ser humano tem aumentado muito, e esse aumento de expectativa de vida traz consigo o aumento de chance de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, a partir da década de 90, que foi chamada década do cérebro, essa década ela foi muito importante para que os laboratórios, para que as indústrias farmacêuticas, mas principalmente as universidades de destaque no mundo, fizessem muitas pesquisas em termos de prevenção, não só de tratamento. Porque, infelizmente, na neurologia, nós temos uma dificuldade grande de tratar a patologia, né? Porque o cérebro, diferente de outros órgãos, tem uma capacidade de regeneração após uma lesão muito limitada. Então, é muito importante a gente falar sobre prevenção. Então, a partir da década de 90, começaram a surgir trabalhos e mais trabalhos, e hoje, em todos os congressos que a gente vai, tanto nacional quanto internacional, existe sempre um espaço muito grande para falar de prevenção. A gente descobriu recentemente que o cérebro, na verdade, ele não é totalmente isento da capacidade de regeneração, né? Já se sabe que nós temos células-tronco distribuídas dentro do próprio cérebro, em algumas regiões, e quando se tem uma lesão, essas células-tronco podem migrar até o local e fazer uma regeneração parcial. Só que mais que isso, se estuda muito sobre plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro se readaptar ao longo da vida. E aí a gente está falando, por exemplo, de mudança de característica humana individual, que é um assunto que eu discuto no meu primeiro livro. Se a gente observar como nós éramos há 15 anos, há 20 anos atrás, você volta no tempo e se reavalia, você vai notar que você não é mais o mesmo Enéas, você pensava outras coisas, tinha outros objetivos, né? Nós tínhamos outra aparência, mas o cérebro como um todo ele tinha uma outra conformação. À medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, vai tendo experiências de vida e vai ativando vias neuronais diferentes e a gente vai mudando. O interessante disso tudo é que a gente vai mudando sempre em resposta aos estímulos externos. Então, o mundo hoje ele cobra demais em termos de estresse, né? Hoje a gente vive estressado porque tem horário para tudo, tem metas a serem cumpridas, tem concorrência, e a gente vai moldando o cérebro de maneira a estar sempre competindo, vencendo limites dos nossos próprios em relação aos limites dos outros. Isso acaba trazendo um grande problema, porque o cérebro ele vai ficando remodelado e a gente passa a valorizar isso, a gente passa a valorizar a competição que a gente tem, geralmente no âmbito profissional. E as outras coisas vão ficando de lado. Esse estresse, essa busca excessiva, né, por objetivos, por ganhos melhores, por acúmulo de riqueza, mantém o indivíduo sempre com um hormônio elevado, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal e ele é estimulado nos momentos de estresse. De forma aguda, isso é interessante porque melhora a nossa concentração, nosso foco, muda ritmo cardíaco, padrão respiratório, junto com a noradrenalina é o que se eleva no organismo no momento de perigo, né, na fuga ou a luta, em que você tem que tomar uma decisão e tem que estar com o sangue desviado para os seus músculos, né, você precisa ter um consumo maior de glicose, então uma mudança no organismo que agudamente é interessante. Mas quando isso acontece de forma crônica, você imagina um indivíduo que trabalha num lugar onde ele não está satisfeito, onde tenha um chefe ditador, colegas de trabalho com os quais não se dê bem, enfim, se vive com estresse básico ali aumentando esse cortisol, né? Esse cortisol, então, hoje a gente sabe direitinho, até há 5 anos atrás, 7 anos atrás, a gente só sabia isso em experimentos animais, mas agora, com a melhora de neuroimagem, de estudos de neurofisiologia, a gente já consegue mostrar isso no ser humano. Esse cortisol elevado